A poeira de Jericó não era apenas sujeira, era o pó do esquecimento que cobria os marginalizados. Para a maioria dos que passavam, o som de um cântico rouco e o tilintar de moedas caídas eram apenas parte da paisagem, um ruído de fundo que mal merecia um olhar. Mas para Bartimeu, aquele canto era sua única voz no mundo, o eco solitário de uma vida reduzida a uma manta gasta e uma tigela de esmolas. Ele estava ali na beira do caminho, um ponto cego no vibrante mapa da vida, onde a esperança era uma memória distante e a luz do sol, uma mera sensação de calor na pele. Ele não via as cores das vestes dos mercadores, nem a arrogância nos olhares apressados dos fariseus, mas sentia o peso de ser invisível para um mundo que dependia da visão. Por anos, ele havia aceitado seu destino como uma sentença definitiva. Mas e se houvesse uma chance? Uma única e tênue possibilidade de quebrar as correntes da escuridão? Imagine o som distante de uma multidão se aproximando, um mar de vozes que crescia em volume. Não era o barulho usual. Havia uma eletricidade no ar, uma expectativa palpável que fazia o coração de Bartimeu bater mais rápido contra as costelas. Ele esticava o ouvido, tentando decifrar o mistério que se aproximava. Sussurros, gritos de entusiasmo, e então a palavra que incendiou sua alma. Jesus. Aquele nome não era apenas o de um rabi, era o nome da lenda, do homem que fazia o impossível andar pelas estradas da Galileia. Um tremor percorreu o corpo de Bartimeu. Era medo ou fé? Talvez os dois misturados. Ele sabia que aquele era o seu momento, o seu tudo ou nada, a única janela de oportunidade que a vida, cruel e irônica, lhe daria. Ele não podia ver o mestre, mas podia ouvi-lo se aproximando, e isso era tudo o que importava. Ele fechou os punhos e se preparou para gritar, para rasgar o silêncio do seu esquecimento com a súplica mais desesperada de sua vida. A multidão, o tempo, o destino, todos estavam prestes a colidir. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma jornada de fé e transformação aqui no nosso canal. A história que vamos desvendar hoje não é apenas um milagre, é um espelho para a nossa própria condição humana, a história de como a nossa escuridão mais profunda pode se tornar o palco para a luz mais brilhante. Estamos falando de Bartimeu, o cego de Jericó. Antes de mergulharmos nos detalhes que mudaram a vida deste homem para sempre, eu quero pedir algo a você. Para quem assiste aqui no YouTube, a sua participação é fundamental para que esta mensagem chegue a mais corações que precisam de esperança. Se você está sendo tocado por esta história, se você sente que precisa de um encontro transformador na sua vida, faça algo simples, mas poderoso. Deixe um amém nos comentários. Para eu saber de onde vem essa força da fé, me diga. De qual cidade você está assistindo a este vídeo? Eu quero ler cada um dos seus comentários. A cidade de Jericó era um caldeirão de comércio, um oásis verdejante no meio do deserto e um ponto de passagem estratégico. Mas para Bartimeu, Jericó era apenas a prisão de seus sentidos. Sua vida, embora pública, era profundamente solitária. Ele estava fisicamente no meio da agitação, mas emocionalmente isolado pela cortina da cegueira. Sua audição, no entanto, era a sua janela para o mundo. E nos últimos meses o vento trazia consigo um nome com mais frequência: Jesus de Nazaré. Os rumores eram incríveis. Falavam de um homem que transformava a água em vinho, que acalmava tempestades com uma palavra, e o mais importante para Bartimeu, que abria os olhos dos cegos. Essas histórias eram para Bartimeu o que os contos de fadas são para uma criança, belas, mas distantes. Ele havia ouvido de curandeiros e charlatães antes, mas algo em relação a Jesus era diferente. Não havia fanfarronice, apenas a prova dos milagres e a transformação de vidas. A fé de Bartimeu, antes uma semente ressecada, começou a inchar com a umidade da esperança. Ele não sabia quando Jesus passaria, ou sequer se passaria. Mas ele decidiu que, se o mestre chegasse perto de sua miséria, ele não desperdiçaria a chance. Ele se recusava a ser o cego que permaneceu cego por falta de coragem. E assim, ele esperava a cada passo, a cada voz mais alta, ele se perguntava: é agora? A vida de Bartimeu era regida pela rotina da esmola, um ciclo incessante de súplicas e rejeições,
pontuado pela gratidão rara e inesperada. Sentado à beira da movimentada estrada que ligava Jericó a Jerusalém, ele estava posicionado onde o fluxo da vida era mais denso, mas ele próprio era a estática, o ponto de parada em um mundo em movimento perpétuo. Ele não possuía nada além de sua voz e de um manto grosso, o único conforto que o separava da frieza da terra. O manto não era apenas uma peça de roupa, era um símbolo de sua identidade, sua proteção e, ironicamente, sua prisão. Era a roupa do mendigo, a bandeira de sua condição social e espiritual. Ele a usava não por escolha, mas por imposição de um destino que até então parecia inflexível. Naquela manhã em particular, o calor parecia mais opressivo e a poeira mais irritante. O movimento, contudo, não diminuía. Na verdade, ele aumentava. Bartimeu podia sentir isso. O fluxo usual de mercadores e peregrinos estava sendo amplificado por algo muito maior. Era um rugido crescente, um som que não era o de cascos de animais, mas sim de centenas de vozes humanas, em fervorosa discussão e movimento. Ele inclinou a cabeça, tentando captar a essência daquele tumulto. Sua mente trabalhava como um radar, filtrando os sons. O riso de crianças, o passo pesado de soldados romanos, o tagarelar de mulheres e, subjacente a tudo, uma excitação que ele nunca havia testemunhado antes. O ar estava carregado com o que parecia ser uma energia de festival, mas era cedo demais para as grandes celebrações em Jerusalém. Foi um jovem que lhe deu a informação, talvez com pena, ou talvez apenas para se exibir por estar perto da fonte da notícia. O rapaz jogou uma pequena moeda na tigela de Bartimeu e disse apressadamente: "É o Rabi, o Nazareno. Jesus de Nazaré está saindo da cidade a caminho de Jerusalém." A palavra Jesus atingiu Bartimeu como um raio de luz súbita e impossível no meio de sua escuridão. O coração dele disparou. A esperança que ele havia tentado cultivar por meses explodiu em uma certeza incontrolável. Este era o momento. Não haveria segunda chance. Jericó era a última parada significativa antes de Jesus ascender a Jerusalém, onde, segundo os rumores, a tensão com as autoridades religiosas estava em seu ponto máximo. A passagem por ali era uma oportunidade única, um alívio de Deus, ou talvez um último teste para a sua fé. Sem pensar nas consequências, sem se preocupar com a etiqueta ou com o ridículo, Bartimeu soltou o grito. Não foi um pedido de esmola. Foi um grito de guerra, um clamor da alma que ignorava os limites de sua fraqueza física. Sua voz, rouca de anos de súplicas silenciosas e baixas, encontrou uma força que ele não sabia que possuía. Ele gritou com o poder de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." A reação da multidão foi imediata e hostil. Eles estavam fascinados pelo mestre, absorvidos pela sua presença. E o grito estridente de um mendigo cego e sujo era uma interrupção inoportuna, uma dissonância no coro de louvor e curiosidade. "Cala a boca! Fique quieto!" As ordens vieram de todos os lados, misturadas com empurrões e murmúrios de reprovação. Eles tentaram silenciá-lo, não por maldade, mas por zelo equivocado. Eles queriam proteger o momento de glória do seu rabi, e um mendigo gritando era um estorvo, uma mancha na cena. Mas a repressão serviu apenas para acender um fogo ainda mais selvagem no peito de Bartimeu. Ele não cederia. Aquele não era o momento de obediência social ou de aceitação passiva da sua condição. O mundo havia-o silenciado por toda a sua vida e ele havia concordado. Mas agora que a esperança estava a poucos metros de distância, ele se recusava a permitir que as vozes dos outros determinassem o seu destino. Ele gritou mais alto ainda, com uma persistência teimosa que vinha da absoluta necessidade. Ele não estava pedindo uma moeda. Ele estava exigindo sua vida de volta, reivindicando seu direito de existir. "Filho de Davi, tenha misericórdia." Ele usou o título messiânico, reconhecendo em Jesus não apenas um curandeiro, mas o cumprimento de uma promessa ancestral, uma declaração de fé que era muito mais profunda do que um simples pedido de cura. Ele havia atravessado o limite da mendicância para o território da adoração e da crença absoluta.
A única coisa que o separava da escuridão era a sua voz. O som da multidão parecia se quebrar. De repente, as vozes de reprovação se calaram. Ele percebeu que o ruído dos passos havia parado. O fluxo do rio humano cessou, e um silêncio incomum desceu sobre a estrada, um silêncio que só podia significar uma coisa: Jesus havia parado. O mestre, que estava a caminho de cumprir o ponto mais importante de sua missão em Jerusalém, parou por causa de um único homem, um cego anônimo que o havia chamado. Bartimeu não podia ver, mas podia sentir os olhos de toda a multidão agora fixos nele. O medo deu lugar a uma sensação de urgência vertiginosa. Alguém se aproximou, e desta vez a voz não era de censura, mas de instrução, de permissão. Coragem! Ele te chama! A frase ecoou. Aquele que havia sido rejeitado agora era convocado pelo próprio Messias. O chamado era a cura em si, a restauração da dignidade antes mesmo da visão. Aquele convite transformava o mendigo na pessoa mais importante daquele momento. Bartimeu precisava ir até ele. E aqui acontece um detalhe crucial. Ele não se levantou e simplesmente andou. A primeira coisa que ele fez foi se livrar do seu passado. Ele jogou fora o seu manto. Aquele manto, o símbolo de sua pobreza, sua identidade como mendigo, o peso de anos de escuridão e dependência, foi atirado para o lado. Era um ato de rompimento, uma declaração poderosa de que ele não precisaria mais dele. Ele estava deixando para trás a única vida que conhecia para abraçar uma incerteza gloriosa, uma vida que ainda não podia ver, mas na qual já acreditava. Ele se levantou e, orientado pela voz que o havia chamado e pela multidão em silêncio, correu cambaleando em direção ao lugar de onde o seu chamado havia vindo. Ele se aproximou, guiado pelo silêncio respeitoso da multidão. O som da voz do mestre era suave, mas carregado de autoridade, e Bartimeu sentiu o calor de sua presença. As palavras de Jesus não eram um julgamento, mas um convite à clareza, uma confirmação da fé que Bartimeu havia demonstrado em seus gritos desesperados. O que queres que eu te faça? A pergunta poderia parecer redundante para qualquer um ali. Afinal, era óbvio, um cego queria ver, mas Jesus estava perguntando muito mais do que isso. Ele estava pedindo que Bartimeu verbalizasse o desejo mais profundo de sua alma, que ele transformasse sua miséria em uma petição ativa. Ele estava exigindo uma confissão de fé. O cego, parado diante da luz, não hesitou. Ele não pediu esmolas maiores, não pediu vingança contra aqueles que o haviam empurrado. Ele foi direto ao ponto, com uma dignidade recém-descoberta. Rabi, que eu possa ver. Naquele momento, ele não estava apenas pedindo a restauração de seus olhos físicos, ele estava pedindo a restauração de sua vida, sua utilidade, sua conexão com o mundo. O pedido era total e irrevogável. O olhar de Jesus era de uma compaixão profunda, mas também de reconhecimento da fé que Bartimeu havia exibido. Sem necessidade de rituais complicados de saliva ou lama, o mestre proferiu a palavra que selaria o destino do cego para sempre. Vai, a tua fé te salvou. Não foi apenas um ato de cura, mas uma declaração de salvação, conectando a cura física à redenção espiritual. Jesus reconheceu que o ato de gritar e o ato de jogar o manto já eram manifestações de uma fé salvadora. Bartimeu havia se levantado na fé antes de se levantar fisicamente. E então aconteceu. A escuridão que o havia acompanhado desde a infância, a cortina densa que impedia o sol de tocar suas retinas, foi rasgada. Não foi um flash ofuscante, mas uma transição de tirar o fôlego da sombra para a cor, do nada para o tudo. Bartimeu piscou, e ali estava o mundo que ele havia apenas sentido. As cores vibrantes das vestes da multidão, o verde intenso das tamareiras de Jericó, a luz dourada do sol da manhã. E, acima de tudo, ali estava aquele que o havia curado. Ele viu o rosto de Jesus, a expressão de paz e poder que havia parado todo o tumulto da cidade por causa de um único homem. O cego curado não precisou de tempo para processar o milagre. A primeira visão que ele teve foi a confirmação de que sua fé não havia sido em vão. Ele não saiu correndo para sua casa, nem para mostrar-se aos seus vizinhos.
Seu instinto mais profundo o levou a fazer a única coisa lógica e grata: seguir a Jesus. Ele se tornou, naquele instante, o mais novo discípulo, um testemunho vivo que andava, que via e que louvava a Deus com uma alegria que fazia o restante da multidão, que antes o silenciara, se juntar ao louvor. Sua cura não foi o fim de sua jornada. Foi o ponto de partida para um novo caminho de serviço. Ele havia transformado a beira da estrada na trilha do discipulado. O que Bartimeu tinha feito ao jogar o manto foi simbólico, mas o que ele faria agora, seguindo a Jesus, era a prova prática da sua transformação. Ele não era mais o filho de Timeu, o cego. Ele era Bartimeu, o homem que viu a Jesus e, vendo-o, viu seu próprio futuro. E este é o cerne do nosso encontro transformador, não apenas o milagre que acontece em nós, mas o que fazemos depois do milagre. A história de Bartimeu não se encerra em Jericó. Ela continua em cada passo que ele deu a partir daquele dia, seguindo o Mestre em direção a Jerusalém, testemunhando com seus novos olhos as palavras e os feitos do Salvador. A estrada que antes era a sua prisão, agora era o seu caminho. A voz que antes só pedia, agora louvava. O corpo que estava estático agora seguia o movimento da vida. Ele deixou para trás não só a cegueira, mas o estigma e a marginalização, abraçando um novo propósito. Sua vida tornou-se a primeira história que ele não precisou pedir que fosse contada, mas que exigiu ser ouvida. Mas a jornada estava longe do fim. O Mestre, agora acompanhado por Bartimeu, entrava no turbilhão de eventos que culminariam na Páscoa. O que Bartimeu, o recém-curado, presenciaria nos dias que se seguiram? Como sua nova visão reagiria à escuridão que se adensava sobre Jerusalém?